Olá, amigos da TV O Impacto. Com alegria estamos novamente aqui recebendo o presidente da OAB Subseção de Santarém. E aí você poderia me perguntar, o que vai tratar com o presidente da OAB agora? Tá? Eu explico. É que nós estamos há uma semana para que a nova empresa que ganhou a licitação para prestar o serviço de transporte coletivo em Santarém assumir comando. Ou seja, de acordo com o contrato assinado, dia 17, a nova empresa deve assumir todas as linhas dos bairros em Santarém. E estamos ouvindo aí a expectativa negativa por parte do Conselho Municipal, de Transporte. A própria sociedade está ansiosa porque, repito, estamos há 7 dias aí para iniciar o trabalho e os ônibus ainda não chegaram em Santarém, conforme havia sido prometido pela empresa que ganhou a concorrência, que os ônibus estariam aqui no período de 4 a 10 de julho no máximo. E hoje é o dia 10 e os ônibus não chegaram. E como a OAB foi a instituição que se manifestou lá no início do ano sobre essa questão, ou seja, demonstrou uma apreensão se iria ou não dar certo, alertou, até entrou com recursos sobre a questão da licitação. Por isso, doutor, nós te convidamos, porque a expectativa é essa, em torno do início dos trabalhos, da prestação do serviço, e a população está apreensiva em relação a essa, digamos assim, problemática que pode acontecer no caso de a empresa não cumprir, porque as outras empresas não terão mais como prestar o serviço. Queria que o senhor desse a posição da OAB e como cidadão também, porque é uma questão que atinge toda a sociedade. Inicialmente eu gostaria de agradecer mais uma oportunidade dada pelo Sistema Impacto de Comunicação, para que nós estivéssemos aqui hoje para conversar com você, Oswaldo, a respeito dessa situação que é preocupante. No início do ano, a OAB ela ingressou com uma ação civil pública contra esse processo licitatório, prevendo tudo isso que está ocorrendo nos dias atuais. Em janeiro, nós já pontuarmos todas essas situações em função de quê? Em função do fato de que a concorrência para contratação de empresas não estava claro, ou seja, não estava correto, e havia evidentes sinais de direcionamento para uma empresa de Manaus que se associou a uma empresa aqui de Santarém, que, se eu não me engano, é Resende, o nome dessa empresa, e de que essa empresa não tinha aporte financeiro, não tinha patrimônio que justificasse a aquisição desses veículos, não indicava a origem, existe uma lei anticorrupção, não indicava a origem desse dinheiro, e mais, nós havíamos recebido sinalizações de que as financeiras não estavam a fim de negociar em função de que toda a arquitetura jurídica desse contrato, que chega a R$1 bilhão, havia sido feita por instrumento infralegal, ou seja, por um decreto. A Câmara Municipal, por determinação judicial, deixou de opinar, foi proibida de opinar. E eu não entendo essa justiça que proíbe o legislador de apreciar os atos da administração. Eu também não entendo os procedimentos da justiça que proíbe Câmara de sediar manifestações da sociedade, como ocorreu recentemente. Então, vendo toda essa situação, a OAB se mobilizou, esteve em Belém, conversou com o presidente Alberto Campos, fez exposição de motivos na primeira reunião do Conselho, no início do ano, do Conselho do Estado, e por unanimidade, o Conselho da OAB Pará autorizou nós ingressarmos com essa ação civil. Essa ação civil pública foi dada entrada, nós arguímos tudo que você está vendo a agonia da população, essa celeuma toda que está ocorrendo em função da implantação desse novo serviço, está
descortinado nessa ação civil pública, que não obteve liminar, também não sei porquê, quais são as razões que não obteve liminar, né? Isso só vem mostrar que a decisão foi equivocada, a OAB recorreu e na mesma argumentação para apreciação do Tribunal de Justiça do Estado estão todas essas condicionantes, né? Prazos, né? O que ocorre hoje em dia é que as informações que estão chegando a gente é de que tanto a empresa como a prefeitura que não pode alegar desconhecimento, né? Ela não pode, é a única que não pode alegar desconhecimento disso tudo, porque eu vou te contar, se ela alegar isso prova a incompetência da administração pública com a coisa pública e o descaso com o interesse da sociedade, da população pobre, que precisa desse meio de transporte, que até hoje não teve colocado sobre a mesa um plano de mobilidade, não conhece as linhas, não conhece os itinerários e como é que essas pessoas iriam se virar ou vão se virar a partir do dia 17 de julho, que é o prazo final. Então é uma falta de responsabilidade, é uma falta de compromisso com a população de Santarém, o que essa administração da prefeitura está fazendo. Porque isso tudo, repito, a ordem colocou sobre a mesa e colocou sobre a apreciação judiciária. Então eles sabiam, eles tinham tanta certeza que ia dar certo essa jogada licitatória aí, que eles sequer contestaram a ação. E antes da ação ir para o relator em Belém, eles já se manifestaram que fosse redistribuída o agravo lá no Tribunal de Justiça do Estado. Então eles estão fazendo pouco caso. Ontem teve uma briga, discussão, bate-boca lá no Conselho Municipal de Transporte a respeito dessa situação, Oswaldo. Então, o município de Santarém é preciso levar a sério as coisas públicas. É incrível como as concorrências, as licitações, só levam para uma empresa vencedora, ou seja, um monobloco. Tu tens transporte, tu tens saúde, tu tens administração de pessoas, tu tens agora para a educação, tu tens do sistema de tratamento de cisternas, de água, que são nos bairros. Isso tudo está nebuloso. Essa cortina ela vai cair e vai mostrar verdadeiramente quem são as pessoas interessadas e quem deve pagar por isso. Doutor Ubirajara, vamos falar em termos de hipótese. De qualquer forma, são 7 dias, mas é o prazo, então, que é dado, de acordo com o contrato, para o início da prestação de serviço. Na hipótese de não acontecer, a OAB, qual seria a ação que ela poderia tomar? Vai responsabilizar e ingressará com ação de improbidade administrativa. Nós já temos autorização contra o administrador público municipal e todas as pessoas envolvidas. Nós estamos vendo isso, essa questão da OS, do Hospital Municipal, que ela teve que assinar um termo de ajuste, e olhe lá, é só um termo de ajuste. O pesado, a responsabilização, o Ministério Público Federal ainda irão propor as ações. Ora, quem recua diante de um simples termo de ajuste e não enfrenta, se tivesse certeza que todo o processo licitatório estava correto, estava dentro da legalidade, ele ia para frente. Ia para frente, enfrentava o Ministério Público. Não, é mais cômodo se acalentar na sua poltrona, né? E assinar um termo e sair, me desculpem a expressão, arrotando vantagem, né? Porque não reconhece que está errado. Tem que ter humilde para... A administração pode rever os atos públicos, entendeu? Mas alguma coisa está acontecendo nesse país da Alice, né? Nesse país das maravilhas. Então isso tudo vai cair, essas cortinas começam a cair. Você quer ver uma situação dessa? Da ponte, uma pequena famosa ponte, que foi anunciado que era recursos públicos, e depois foi descoberto que era uma empresa privada que estava construindo essa ponte da ligação de um bairro. Isso tudo cai, mentira tem pernas curtas. A população não pode ser maniquetada com esse tipo de argumentação. Ainda vem o administrador dizendo que a oposição, e se eu fosse vereador, eu levava ele às barras do tribunal, estava querendo
receber propina da empresa lá. Ele tem que provar. Se ele realmente falou isso, ele tem que provar que havia pedido de propina e deveria ter sido sincero, porque as manifestações iniciais dele, que nós temos todas arquivadas, dizem respeito a uma ponte que estava sendo construída com recursos próprios. Inclusive estava na programação de Santarém, quando todo mundo sabe que isso não é verdade. Em relação à questão da água, também a prefeitura está na briga aí, né, judicial, em relação àquele contrato que foi baixado um decreto cancelando. Oswaldo de Andrade e as pessoas que estão me ouvindo, minha opinião como cidadão aqui, eu acho que é um jogo de comadre entre o governo do estado e o município de Santarém. Alguém está levando vantagem. Eu não acredito que a Cozampa se submeta a uma situação vexatória disso aí. Fui informado que, inclusive, de ontem ou hoje chegaram equipamentos novos para a Cozampa. Então, a captação seria da Cozampa, a distribuição e a cobrança seria do município, né? Havia, inclusive, uma regulamentação por decreto de que a população não pagasse mais a Cozampa, pagasse para uma empresa tal, a única empresa que ganhou, que veio, se eu não me engano, do interior de São Paulo, para fazer aqui. Agora eu lhe pergunto, como é que essa empresa vai distribuir? E a audiência pública feita na Casa de Cultura foi um fiasco, foi pífia, até cartaz contra o gestor tinha lá, né? Como é que ela vai distribuir água com uma tubulação dessa, toda arrebentada, uma tubulação de amianto, antiga, né? Que não tem condições de suportar a vazão da... Como ela vai fazer? Que investimento de 500 milhões que estão anunciando aí? Então, isso é brincadeira, cara. Estão brincando com a população. Isso aqui, esse negócio da questão da Cozampa, tá igual à indústria da falta de água no Nordeste. Toda hora isso aqui é dividendos políticos. Criou-se uma situação. A primeira coisa que se criou foi uma proposta que encaminharam à Câmara para aumentar o salário do gestor da empresa municipal de saneamento, essa questão das águas, de 3 mil para 8 mil. Né? Mas a população que vive sofrendo, teve uma tubulação estourada aí, que a ordem que tinha era para deixar estourar. Cobriram, vazou de novo. Então isso foi apurado, os vereadores estão denunciando nas redes sociais esse tipo de coisa. Então, Oswaldo, a OAB, como defensora da sociedade, ela está atenta e está colecionando todas essas questões para ingressar em juízo futuramente. Nós não vamos deixar que a população seja enganada. A Ordem dos Advogados, ela não é só uma instituição corporativa que fiscaliza, que regulamenta o exercício da advocacia. Ela também é uma instituição que é essencial à administração da justiça, zela e guarda a Constituição, assim como o Supremo, e mais, ela tem a obrigação de fazer a defesa da sociedade. Tá certo. Bem, em relação a esse assunto, é bom esclarecer o seguinte, que hoje a empresa distribuiu uma nota dizendo que, apesar de que os ônibus não foram apresentados ainda até agora, mas que ela está envidando todos os esforços no sentido de cumprir o contrato e iniciar os trabalhos, a prestação do serviço, no dia 17, como está determinado. E, por outro lado, também, a SMT, a Secretaria de Mobilidade e Trânsito, informou, através de uma nota, de que está acompanhando e que vai realmente tomar as providências devidas no caso de a empresa não cumprir o que determina o contrato. Deixa eu lhe falar aqui. No edital havia eu vou passar para a produção da TV O Impacto, a foto ou as fotos do Centro de Monitoramento de Transporte. É uma coisa risível, é uma palhaçada, né? O que estão fazendo com a população. Você vai ver lá um terminal, uma CPU, um teclado, um mouse e uma tela. E uma porta pomposamente centro de monitoração, de monitoramento de transporte. Isso é brincadeira. Eles não apresentaram nota fiscal. Os ônibus que era para apresentar hoje aqui, para serem vistoriados, para ver as condições do ônibus, para ver se eram novos, se estavam dentro daquele prazo de validade, também não apresentaram. Eu não tenho certeza, porque eu estava ausente, mas ontem ou hoje de manhã, os vereadores estiveram na porta da garagem, a garagem fechada,
A garagem não tem espaço suficiente para abrigar os 100 ônibus. Como eu disse anteriormente, foi dito que um terreno do lado estava à disposição, ia ser alugado para abrigar. É conversa para boi dormir, entendeu? O espaço não cabe 100 ônibus, não tem nada, não tem oficina, não tem peças, nada, absolutamente nada. Só pintaram o muro, entendeu? Estão pintando o 7 com transporte público. A população não tem um plano de mobilidade, o governo não fez plano de mobilidade. O governo não disse quais são as linhas, porque ele reduziu de 160 para 100 ou 110 ônibus, mas ele não disse quais são as linhas que vão funcionar, qual o itinerário, como é que a população pode, a partir do dia 17, utilizar o transporte público se ela não tem conhecimento de nada. Eles vão querer botar o usuário de transporte igual gado, tocar assim para dentro dos ônibus para justificar. Isso não pode, entendeu? Isso tudo foi dito, eles não podem alegar que não foi dito. E mais, Oswaldo, ontem nesse bate-boca lá na SMT, está filmado, está gravado, é público, né? A empresa Resende disse que não havia recebido a ordem de serviço. A SMT disse que tinha dado com o edital, lá com o contrato, tinha dado a ordem de serviço. E essa mesma Resende está dizendo que por não ter recebido a ordem de serviço, ela pode ainda prorrogar esse sofrimento da população por mais 180 dias. Ou seja, ela teria mais 180 dias para apresentar esses ônibus, a nota fiscal, cumprir prazo dentro desses 180 dias. Então é brincadeira que estão fazendo com o povo, entendeu? Isso aí não pode. Prefeitura e essa empresa estão jogando no mesmo time. Jogam, cada um coloca uma notinha separada para tentar justificar o direcionamento dessa licitação. Então a população é a única prejudicada. É a única prejudicada por falta de responsabilidade da administração pública. Tá certo, então nós vamos aguardar aí, porque tem esse período ainda de tolerância até o dia 17 e com certeza, assim como a população está acompanhando, nós também vamos acompanhar e, como disse aqui o presidente da subseção da OAB em Santarém, também a instituição está acompanhando para que o cidadão não seja prejudicado. É verdade, mas eu gostaria de fechar dizendo o seguinte. Não. Hoje eu estava ouvindo as notícias, chegando aqui em Santarém, ouvindo as notícias, de que a prefeitura está pedindo para a polícia militar para guardar as praças. Isso é uma outra questão em relação ao vandalismo, né, que as praças vêm sendo, inclusive com brinquedos, os próprios brinquedos de criança e os próprios equipamentos que estão sendo instalados de academia ao ar livre estão sendo danificados. Mas a gente não pode, meu pai sempre dizia, a gente não pode fazer filho na mulher dos outros. Ora, por que não cumpriu a promessa de campanha de que criaria uma guarda municipal para zelar pelo patrimônio público? O patrimônio público está sendo depredado por inércia da administração pública. Polícia militar é polícia ostensiva. Polícia militar não tem a função de guardar praças públicas, de vigiar praça pública. E isso respondeu muito bem o coronel, eu ouvindo uma entrevista dele. Oswaldo, infelizmente, a população ela está entregue a uma administração que não tem compromisso, que só está preparando as obras para uma futura reeleição. Eu acho difícil. Infelizmente, nós não temos sorte. Nesse aspecto, aquela esperança de mudança, aquelas propostas de mudança, aquelas propostas milaborantes vão ser mostradas em tempo aí de que não estão sendo cumpridas. Nós, da OAB, hoje faz um ou 2 anos que nós estivemos na assinatura de um contrato, desse contrato da OAS, depois de nós termos conversado com o chefe da licitação lá das coisas, que a OAB ia acompanhar, não sei o quê, que a solução era o melhor para o hospital municipal. O que se mostrou errado. Como é que um administrador que é médico deixa a sua casa chegar num ponto desse
de denúncias permanentes. Eu queria que a população, que fosse aberto para toda a população, para fiscalizar as condições do hospital municipal. A imundície do setor de pediatria, que muitas vezes não tem remédio, não funciona bebedouro, as instalações são sob gambiarra. Não pode continuar uma gestão assim, uma gestão que teve um secretário de saúde que antes de assumir disse que não ia dar dinheiro para o hospital. Isso aconteceu com o atual administrador, ele não querer repassar, mandou dizer que não ia ter dinheiro para o hospital municipal, para os doentes passarem fome, para culpar a gestão anterior, a mesma gestão que lhe dá apoio e lhe dá sustentação. É esse homem que está na administração do município de Santarém. Então é preciso que a população reveja essa situação. E eu desafio o Nélio para ir na praça pública para discutir gestão. Ele não tem condições de administrar. É um cara que ele é mandado. Toda ordem vem e obedece. Não tem iniciativa própria. Ele não reage em nada, rapaz. Então é preciso que ele tenha consciência de que ele foi colocado lá. E eu disse na OAB, antes dele assumir, quando nós discutimos saúde pública lá na OAB, que eu não acreditava que ele tinha sido eleito para enganar a população. Que eu não acreditava que ele havia sido eleito para não administrar Santarém. Que eu acreditava de boa fé nas propostas dele. Infelizmente, eu estou, como cidadão, sendo enganado. Tá certo, a gente agradece mais uma vez aqui a presença do presidente da OAB, subseção de Santarém, doutor Birajara. Muito obrigado pelas suas explicações e vamos aguardar os acontecimentos. Eu que agradeço, me coloco à disposição do Impacto de qualquer pessoa para esclarecer qualquer assunto referente às ações da OAB com relação à defesa da sociedade. É nossa obrigação e nós vamos continuar defendendo, nós vamos continuar denunciando toda mazela que seja jogada contra a população. Muito obrigado. É isso, é a TV O Impacto, sempre levando a melhor informação para você.